Olá, Deus abençoe a sua vida. Se liga no Giga, bacana. Geralmente eu trago promoções para vocês. Nós temos a maior comunidade voltada para Prombo no Brasil, com o maior Discord, Twitter, Telegram, tá tudo na descrição para você. Se inscreva, deixa o seu like. Vamos acompanhar juntos o mercado. De vez em quando a gente faz esse tipo de vídeo, que é vídeo sobre dicas e sobre análise de hardware, testes e tirar dúvida de inscritos, tá? Estou aqui no site da AMD para o aguardado vídeo da RX 560. A gente vai estudar essa placa hoje para você ganhar performance. Essa placa foi lançada para trabalhar ali lado a lado, bater ali a R7 360, tá? Então uma placa mais antiga. Bom, essa placa é uma placa que foi lançada em 2017, cara, mais de 4 anos atrás, e low end. Ela é a placa de entrada da placa de entrada, é isso mesmo que você está observando. A AMD determina para essa placa 1175 MHz de base, chegando ao boost máximo de 1275 MHz. E qual que é o problema? O problema é que as empresas caparam essa placa com um propósito que daqui a pouco eu te explico. Ela então pode ter 896 núcleos ou 1024 núcleos, depende da versão dela. Atualmente, todo fabricante está trabalhando com 896 travado com BIOS-D, a gente vai falar isso a respeito. A AMD determina para ela 7 gigabits, que equivale a 7000 MHz. O Infinity Fabric do CPU, essa é a arquitetura de CPU, divide por 4 essa velocidade de memória. O que é isso? É o fluxo que o processador vai acessar a memória VRAM na placa de vídeo. O processador opera em 1750 MHz quando ela é 7000 MHz, tá bom? Essa placa, ela até consegue, né, produzir render, né, fazer render a 4K, tá, gente? Então, apesar de ser uma placa antiga, tem DirectX 12, cara, tem tecnologias interessantes, o PGL 4.5, tá vendo? OpenCL 2.0, então assim, tem o AMD FreeSync, né? O AMD Kill, tá vendo? Tem bastante tecnologias, até Crossfire ela teria suporte, olha só isso, cara. Então uma placa que, apesar de ser uma placa assim mais simples, ela tem suporte a APIs extremamente modernas e atuais, tá? Bom, estamos aqui nele no Tech Power Up, que são especialistas em hardware, e aqui fala, descreve muito bem a placa, julho de 2017, tá vendo? Fala que a arquitetura dela é baseada na Polaris, né? É uma arquitetura de 14 nanômetros, tá vendo? Suporta DirectX 12. Eles explicam aqui a questão da BIOS-D. Eu conversei com 3 fabricantes que hoje eu tenho um contato. Por que que eles desenvolveram essa BIOS-D? Qual que é a proposta de capar uma placa, né? Porque parece uma coisa estranha. Eles me explicaram o seguinte, bom, essa BIOS-D foi desenvolvida para a placa ter um TDP do PCI Express e não precisar de fonte. E por que isso? Porque ela foi pensada, essa versão, para OEM, PCs compactos ou voltados para corporações, para empresas. Então, é uma placa voltada para PC compacto, ITX, que tem ali, que tem que ter alta eficiência energética. Então, quando você capa ela na BIOS-D, ela trabalha com TDP muito baixo, então ela não tem uma dissipação de calor muito alta. Então, você tem uma placa fria, porque você precisa disso para trabalhar com esse tipo de PC, entendeu? E você tem uma redução de consumo energético. Então a BIOS-D, para fazer justamente isso, é mais ou menos a mesma tecnologia que é feita quando você tem um chip gráfico voltado para notebooks. Ele tem um TDP reduzido, um clock reduzido, porque ele não pode dissipar muito calor e ele precisa ter economia de energia e também de calor para poder trabalhar ali naquele componente mais fechado, entenderam agora? Bom, na BIOS-D, essa placa, eu testei isso também, constatei, ela é bem próxima da 750 Ti, tá, gente? Então já estou antecipando para vocês que, de acordo com essa placa vem de fábrica, ela é um pouco melhor que uma 750 Ti, mas não tem assim uma diferença tão grande. E se você não sabe, a 750 Ti, ela é 10, 15% melhor do que uma RX 550. E a RX 550 é uma placa que fica ali com o poder da Vega 8 barra Vega 11, né? A 550 fica entre as duas Vegas, mas a 550, se você overclock a Vega 8, chega a passar a RX 550. Então, você tem que ter uma noção que essa placa não tem um poder assim tão absurdo quando a gente compara o gráfico integrado ou a 550 ou a 750. Ele é um pouco melhor com a BIOS-D, tá? Agora, eu vou ensinar esse vídeo para vocês como ganhar performance e ganhar quase 20% de performance. Isso sim é um grande salto, só para você entender.
A 950 tem uma performance de 11% mais poder com relação a RX 560 BIOS-D, né? E uma performance próxima com relação a RX 560 comum, sem ser BIOS-D. Essa comum aqui não é com os ajustes que eu vou fazer, não. Essa comum aqui ela tem 1024 núcleos computacionais, mas ela não vai ter a referência que eu vou colocar aqui para bombar a placa, não. Então, não é 5% que você vai ganhar 20%. Então, essa 560 aqui é apenas se você atualizar BIOS. Mas nós vamos brincar com a atualização de BIOS, porque você atualiza BIOS, você pode corromper a BIOS da sua placa de vídeo, uma coisa perigosa e melindrosa, e você pode perder a sua placa. Então, nananina não recomendo você fazer isso, tá? Então, cara, o que acontece? Esquece isso aqui, tá vendo? Eu vou te ensinar a ganhar 20% de desempenho, ultrapassar 950, e você vai encostar nessa placa aqui, ó, exatamente numa 1050. Nós vamos arrumar uma performance para você extra na RX 560D para você ter performance de 1050. Essa é a nossa proposta, tá bom? Então é um ganho interessante, cara. É a 1050 comum, tá, gente? Não é a TI, não, porque tem a TI também, é muita placa, só para você não fazer confusão. A TI realmente ela é bem mais poderosa, 147% com relação a RX BIOS-D em estoque de fábrica. Se você atualiza ela e faz a comparação com a 1050, quer ver? Vamos clicar na 1050 porque a performance é a mesma. E o Casual Gamers já testou, já fez o clock referência que eu vou fazer aqui, vou ensinar para vocês, e realmente ele tem uma 1050, ele testou, e a RX 560 com o clock referência chegou até a superar a 1050, elas ficam lado a lado. Tem jogo que a 1050 vai ganhar, tem jogo que a RX 560 com clock referência vai ganhar dela, então vai ficar uma briga boa. Você vai ter uma placa próxima do que seria uma 1050 comum. Quando você observa, a TI tem uma força de 25% a mais com relação a 1050 comum, tá? E a 960 é 16% mais poderosa. Então você vai bombar essa RX 560, ela vai ficar ali, cara, 16% atrás de uma 960, né? E 25%, 20% com relação à versão dela TI. Essa referência de clock que a gente vai fazer serve para essa placa da Superframe, eu fiz nela, né? Na verdade eu recebi ela da Terabyte, mando um alô pro tiozão, para o Faflito, e agradeço pela placa, tá? Mas independente disso, a gente faz aqui o nosso conteúdo de forma imparcial e transparente. Serve também para essa placa da Fox, esse ajuste que a gente vai fazer, e da Biostar também. Então basicamente vai servir para qualquer RX 560D. Biostar, Fox, Superframe. Tem uma velha aqui da ASUS ou da Gigabyte ou de qualquer outro fabricante, da Maxon, seja qual for o fabricante. Porque a gente não vai mexer em BIOS, a gente vai mexer em frequência. E a frequência que a gente vai setar, a frequência referência que a própria AMD determina. A gente vai travar a placa em 1275 MHz, isso não é overclock. O overclock é se ultrapassar os 1275, isso nós não vamos fazer. Eu não aconselho o overclock, você perde a garantia. E o overclock varia de placa a placa. Eu posso fazer um overclock aqui, conseguir 1450 MHz, você pode conseguir 1350. Então o overclock não é uma coisa estável, varia muito de chip a chip. Então a gente vai apenas colocar no clock referência da AMD. Qualquer placa vai chegar nisso porque elas são preparadas para isso. O chip foi produzido para aquele clock, testado pela AMD. Então você vai preservar a sua garantia. O que a gente vai te ensinar agora é colocar justamente no que a placa deveria estar rodando. Você vai ter que baixar dois programas. Você vai ter que baixar o MSI Afterburner e você vai ter que baixar o Combustor da MSI. Esse programa aqui a gente vai fazer um teste para ver se a atualização que a gente vai fazer vai ficar estável, e esse aqui a gente vai fazer os ajustes nessa placa através do MSI, beleza? Bom, pessoal, aqui no meu PCzão a gente tem um Combustor onde vai fazer o teste de estabilidade das configurações que a gente setar no MSI Afterburner, por isso que os dois programas são importantes, tá? O primeiro passo aqui é mexer com Power Limit. O que é isso? É um limitador de energia que vem de acordo com a fábrica. E a BIOS-D, a indústria capa a placa justamente para ter uma eficiência energética maior. A gente vai liberar no máximo possível essa liberação energética em 75% ou 100%, tá? O máximo que você conseguir. O clock 1275 que é a referência da AMD, então não é overclock. E a VRAM você vai colocar em 1750 MHz, que significa 7000 MHz de VRAM bruto, tá? É 1750 no Infinity Fabric do CPU, e vai clicar naquele Vzinho para aplicar as configurações.
Feito isso, você vai em configurações, você vai em ventoinhas e você vai em habilitar perfil para o controle automático de ventoinha e manter 70% de rotação estável a partir de 0 graus, chegando até 50 graus. Ultrapassou 50, deixa 80% de rotação até 60 graus, ultrapassou isso, ela vai para 100%. Mas não fica muito barulhenta? Não. A minha é da Superframe e não ficou. Você vai aplicar e dar OK. Por que fazer isso? Porque você vai dar mais gás para os núcleos, então é interessante para a placa ficar mais fria. Depois vai no disquete, clica em qualquer profile para você salvar essas configurações, tá bom? Eu vou clicar ali em restaurar padrão, ligou o PCzão, vai estar restaurado o padrão de fábrica. Clicou ali no Profile 2, automaticamente vai subir o padrão da referência da AMD que a gente te ensinou a fazer. Você vai clicar em salvar, já está aplicado e a placa já está na referência da AMD, como você observa, VRAM 1750 e a GPU já está acima de 1200, tá? E você usa o Combustor, como você observou ali, o benchmark 1080p, para quê? Para você ver se realmente está estável essas configurações que a gente fez. Vai estar, e praticamente toda a placa vai ficar estável, porque é a configuração basicamente que a AMD determina. Você está apenas desbloqueando a placa para ela rodar naquela configuração. E o grande segredo para ela bombar é você colocar o Power Limit no máximo, porque você manda o máximo de energia possível para a placa. Então ela ganha aí um fôlego. Mas eu recomendo fazer isso para a versão da RX 560D que tiver conector de energia. Se tiver só a placa no chip PCI Express, aí é mais complicado. Por quê? Porque quando você desabilita ali o Power Limit, você coloca o máximo de energia possível que a placa pode suportar. Então toda a placa que tiver conector de 6 ou de 4 pinos RX 560, você pode colocar o Power Limit no máximo e colocar essas configurações de referência da AMD para você bombar o desempenho. Tem algum risco para minha placa fazer isso? Não, porque é a referência que a AMD estipulou. Se acontecer qualquer problema é garantia, porque você não fez um overclock. E você ganha sim um bom saldo de performance. Mais tarde vai ter um vídeo para você mostrando para você a performance comparativa de 8 jogos, tá bom? Bom, pessoal, fazendo esse clock referência da AMD e aplicando, você vai ter um desempenho muito próximo de uma 1050. O Pop Casual, eu afirmo novamente que ele testou isso, ele tem essas duas placas, ele fez o teste e deu lado a lado. Eu também tive o meu teste que de noite vai para o ar também, confirmando esse ganho de 20% de performance. Você chega na performance de uma 1050, ficando um pouco atrás de uma 960, é um baita ganho de performance e não perca o meu teste, depois vai vir outros testes dessa placa. Eu espero que você tenha gostado, Deus abençoe a sua vida, tamo junto, deixe seu like, se inscreva e até a próxima.